sobre tomografia, né? É um assunto, assim, bem legal, que eu gosto muito, bem atual também, né? Bem novidade na odontologia. Eu passei aquele questionário, eu sei que ficou, assim, lendo no livro, a matéria é um pouco difícil, né? Uma certa dificuldade para a gente, mas agora com a aula vocês verão que vai ser bem mais tranquilo, tá? Vamos começar então com a nossa oração, né, de sempre. É o livro do White, professora? Oi? Foi, eu É passei o livro do White? né, para estudar e responder o questionário lendo o livro do White. Você respondeu o questionário lá? Sim. Não. Por isso que eu estou perguntando, para ver se eu peguei o livro certo. Uhum. Não, é ele sim. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu não estou conseguindo tirar essa imagem aqui da tela, mas vamos lá. A tomografia, né, é um sistema que utiliza, do mesmo jeito que as radiografias utilizam feixe de raio-x, né? Só que existem dois tipos de tomografia, né? A cone beam, que geralmente é usada em odontologia, e a tomografia médica, né? Que se chama fan beam. O sistema de aquisição da tomografia, né, do volume, é diferente nas duas, os aparelhos são diferentes, os custos são diferentes, e as imagens geradas são um pouco diferentes também, né? Na tomografia cone beam, que é, entre aspas, né, a tomografia odontológica, a gente tem certas limitações que a fan beam não tem, e certas vantagens também. A primeira vantagem é custo, né? É uma tomografia, o custo do aparelho é menor, então o exame fica um pouco mais em conta. Mas o principal, a principal vantagem é realmente a incidência de raio-x do paciente, né? Na tomografia cone beam, que é a que a gente usa em odontologia, o paciente é bem menos irradiado do que na tomografia fan beam. Então, assim, na cone beam, a gente utiliza adquire todo o volume para depois dividir ele em planos e fatias, né? Na fan beam é diferente. O aparelho captura a imagem em fatias e depois junta em planos, né? Mas isso são detalhes que não precisa da gente saber, assim, são só questão de ilustração, né? Então, na fan beam a gente tem um volume todo e depois, no estudo, vai dividindo em fatias, né? Isso eu vou explicar depois para ficar mais tranquilo para vocês. Então, isso aqui é um esquema dos dois tipos de tomografia, né? Na fan beam, são leques de fótons de raio-x que vão irradiando o paciente, e aí isso forma um monte de imagens de fatias do paciente de cortes axiais. Depois, o software do aparelho junta essas fatias e forma um volume todo. Na cone beam, não. A gente tem um cone de fótons de raio-x que irradia o paciente numa única volta do aparelho e aí forma um volume. Então, o que isso importa para a gente, né? Que na tomografia odontológica, que é a cone beam, o paciente é menos irradiado. E lembra, né? Nos nossos princípios de odontologia, essa irradiação do paciente, né? A gente observar e ter informações que a gente necessita para o diagnóstico com menos radiação é bem importante.
Então, esse é o aparelho, né? O tomógrafo Fanbin, um dos modelos. O paciente fica, Conibin, o paciente fica sentado, a gente posiciona ele, tem um apoio do mento do paciente, aqui a gente prende a cabeça e coloca ele com um plano vertical, né? E o plano horizontal perpendiculares, né? O paciente bem posicionado. E essa parte aqui, onde fica o tubo de raio-x e o sensor, gira em volta do paciente. Parece um exame que a gente já conhece. Qual seria? Oi? Pode responder, gente, sem medo. Panorâmica. Oi? Panorâmica. Panorâmica, muito bem. Então, aqui tem um esquema, né? A fonte de raio-x libera esses fótons de raio-x que passam pelo paciente, ó. É uma forma de cone, né? Porque aqui é tridimensional. E aí atinge um sensor. E aí a gente tem volumes para essa digitalização. Esse volume se chama FOV, né? E ele depende de aparelho. Então, tem tomógrafos de feixe cônico, né, ou conibin, que tem um FOV grande, né? Que conseguem capturar imagens praticamente de todo o crânio do paciente. E tem tomógrafos que têm um FOV menor. Esse tomógrafo que tem um FOV grande, eu posso fazer radiografias com FOV menor. Esse FOV é variável, eu posso aumentar ou diminuir na questão da altura. Do volume dele horizontal, eu não consigo diminuir o FOV. E tem tomógrafos, né, com FOV médio, que eu consigo capturar praticamente a face do paciente toda, né? Menos a parte superior da face. E tem tomógrafos com FOV bem menor, né? Geralmente, esses tomógrafos com FOV menor, eles são tomógrafos que são aparelhos chamados aparelhos 3 em 1, né? Aqui, nesses FOVs maiores, são tomógrafos que a gente chama de tomógrafos dedicados. O aparelho só é de tomografia. Quando os FOVs são menores, geralmente são aparelhos de FOV, são aparelhos que a gente chama de 3 em 1, né? Que fazem radiografias DELE, panorâmica e tomografia, num único aparelho. Então, os FOVs são menores. Aí a gente observa que a gente pode fazer o quê? Capturar volumes e juntar através de softwares esses volumes. Olha só, esse aqui é um FOV pequeno que capturou uma M-mandíbula. Aí eu juntei, capturei as duas M-mandíbulas do paciente em duas capturas separadas, né, de exames, e fiz uma mandíbula inteira. Essa é uma possibilidade também de fazer a captura. Então, eu posso fazer duas capturas, por exemplo, né, de um FOV, um aparelho com FOV médio, fazer duas capturas e obter a imagem do crânio inteiro. Tem uma certa limitação, né, diminui a qualidade da imagem, mas dá sim para fazer essa junção das imagens. Então, isso aqui é a imagem falando o que eu disse, ilustrando o que eu disse. Uma captura mais superior, uma mais inferior, junta-se, né? E faz um volume só, através de softwares de junção. Aqui é a mesma coisa, uma captura mais lateral da mandíbula, outra, e a gente vê a imagem juntada. Sobre a resolução espacial da tomografia, lembra que vocês estudaram nas radiografias o pixel, né? O pixel é
é a unidade da imagem radiográfica, né? Quando a imagem é digital. Então, o que quer dizer esse pixel? São quadradinhos, né? Volumes, pequenos volumes que vão formar a imagem. Na tomografia, a gente não fala em pixel, a gente fala em voxel. O pixel é 2D, né? Possui altura e largura. E o voxel é 3D. Ele possui altura, largura e profundidade. Essa é a diferença do pixel e do voxel. E tem também uma outra mensuração, né? Uma outra... Peraí, gente, tá... Que são os bits, né? São as escalas de tons de cinza na tomografia. Isso é a capacidade do detector de imagem de revelar as diferenças de contraste. Lembra que nós estudamos sobre contraste, que são as diferenças dos tons de cinza? Quanto maior quantidade de tons de cinza, maior o contraste da radiografia. E isso se dá em bits, né? Então, uma tomografia, né, uma reconstrução, é gerada por uma rotação do aparelho de 20 segundos. O aparelho gira cerca de 20 segundos em torno da cabeça da pessoa. E aí ela vai produzir de 100 a 600 quadros, dependendo da definição do aparelho. E isso nos dá 1 bilhão de pixels de 12 a 16 bits. Essa é a configuração do aparelho. Isso é mais a título de ilustração. Todo mundo está entendendo, gente, ouvindo? Meu controle do Zoom aqui está com problema. Eu não sei se está todo mundo ouvindo, se... Então, quando a gente faz aquele giro do aparelho